Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, te dê discernimento em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos neste momento, nesta unidade de fé, Pai, para que o Teu poder agora se manifeste sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha desfazer agora, em nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra do mal. Que o Senhor levante aqueles que estão cansados e oprimidos, sem força, sem vigor. Renova, Senhor, sobre eles, por esta unção do Teu Espírito, Pai. Quebra, Senhor, toda esta força maligna que tem prendido os seus corações numa fraqueza. Que o Senhor venha, Pai, tocar naqueles que estão enfermos, que estão no leito do hospital, que foram acometidos pela enfermidade, pelos acidentes, meu Pai. Levanta eles, Pai, que o Senhor toque nesses órgãos, Pai, Senhor, que estão enfermos, os órgãos que foram danificados, Senhor, por esta queda, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha mover agora, Pai, este milagre, Senhor, restaurar e dar vida, Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade cesse, que o Senhor toque em cada órgão agora e vivifique, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fomos chamados, meus irmãos, para as boas obras. Precisamos estar envolvidos nas obras de Deus em todo o tempo. Chamados para sermos os trabalhadores da seara. Como o próprio Senhor Jesus nos diz lá em João 15: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Glória a Deus. Amém? Nós precisamos viver como filhos de Deus, escolhidos para dar frutos que permaneçam em Deus. Precisamos gerar frutos, meus irmãos, frutos de arrependimento, frutos para edificação espiritual. E Jesus disse: Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, assim sereis meus discípulos. Nós precisamos entender, para ser verdadeiros filhos de Deus, temos que estar em ação. Para que esta ação exista uma reação. Ação para existir uma reação. Meu irmão e minha irmã, eu quero despertar o teu coração, despertar dentro de você que é necessário nós estarmos na obra do Senhor. Nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus. Foi para isso que o Senhor nos levantou, para que a gente dê fruto. Escolhidos por Deus, nós precisamos viver nesta unção de Deus. A palavra diz para a gente fazer justiça e juízo. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Provérbio 21, 3. Nós temos os mandamentos de Deus para sermos servos um dos outros, meus irmãos. Precisamos estar a serviço, precisamos estar envolvido. O que eu mais vejo das pessoas, às vezes, é que as pessoas, dentro do seu sentimento, elas até se compadecem. Elas se compadecem das vidas, elas se compadecem, mas se compadecer sem prestar socorro, meus irmãos, como o próprio apóstolo João diz lá em 1 João 3,18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Então, não adianta nós nos compadecermos, nos condoermos e não estendermos a nossa mão, meu irmão. Nós precisamos estender a nossa mão. Essa é a obra de Deus é o ID. A obra, precisamos estar envolvidos na obra de Deus. A obra de Deus, ela se completa
pelo agir, Tanto que Tiago ele diz: meus irmãos, que proveito se há alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Esse versículo de Tiago ele deixa muita confusão na mente dos cristãos, né, meu irmão? A palavra diz que nós somos salvos por fé, não por obra, mas a obra, ela completa a fé, meus irmãos. Ela completa a fé. Não adianta nós dizermos que temos fé se não tivermos ação, se não tivermos o agir. Aleluia. Nós precisamos ter a fé e acreditar que fomos escolhidos por Deus para fazer a obra. Como o próprio Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha, nós precisamos entender que Deus, ele nos dá uma ordem para a gente ir pregar o evangelho, ir curar os enfermos, para nós irmos e libertarmos os cativos, para nós visitarmos os encarcerados, socorrer os necessitados, para nós ampararmos as viúvas e os estrangeiros. Meus irmãos, se hoje as pessoas conhecem o caminho da salvação e muitas almas estão salvando, é porque Deus realmente moveu no coração de muitos homens que se dispuseram a ir e fazer a obra de Deus. Que tudo isso provém de Deus e precisamos pela fé ir e crendo que Deus vai fazer a obra, meu irmão. Nós precisamos ir, nós precisamos. Quando, glória a Deus, Pedro foi à casa de Cornélio, Deus fez a obra redentora. Ele precisou ir à casa de Cornélio, centurião Cornélio, glória a Deus. Nós vemos que precisamos ir a Deus, e Deus nos envia exatamente as ovelhas perdidas para restaurarmos as almas. Como crerão se não há quem pregue? Aleluia. E nós precisamos viver esta unção de Deus, este poder de Deus e essa verdade de Deus. Aleluia. É muito tremendo. O Salmo 82, ele nos leva a uma unção do poder de Deus. Quando ele diz: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitarei a pessoa dos ímpios? Fazei a justiça aos pobres, aos órfãos, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. E eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrerei como homens, e caireis como qualquer príncipe. Tremenda palavra. Quando Jesus cita isso no meio dos judeus, meus irmãos, dos fariseus, Jesus cita exatamente cobrando deles que eles tinham essa função de ter esta autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Nós recebemos a autoridade de Deus. Glória a Deus. Somos embaixadores de Deus. Temos esse ministério da reconciliação para reconciliar os homens para Deus. Mas precisamos ir, todos nós temos que estar envolvidos na obra de Deus, meus irmãos. De alguma maneira, até estava pregando esses dias atrás, que não adianta a gente ficar só ouvindo a mensagem. É necessário nós estarmos envolvidos em toda a obra. Glória a Deus. Nós vemos que tremendo que esta palavra, quando Jesus ele diz no meio dos judeus, ele disse: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Quer dizer, Jesus está tentando dizer para eles: vocês têm autoridade de Deus, que foi outorgada a vocês como fariseus, como sacerdotes, e todavia vocês não estão julgando na congregação do poderoso. Vocês estão fazendo injustiça.
Vocês estão fazendo injustiça. Porque Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente? Meus irmãos, eu quero que você entenda que Deus, Ele mandou nós buscarmos o seu reino e a sua justiça. Eis que vos dou autoridade em meu nome. Autoridade. Autoridade, glória a Deus. Eu volto lá no livro de Êxodo 7, quando o Senhor diz a Moisés: e disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Olha que tremendo. Deus colocou uma autoridade sobre a vida de Moisés. Glória a Deus. Deus diz: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. A autoridade de Moisés era sobre exatamente a unção e a razão humana. Moisés estava operando no sobrenatural pelo poder de Deus. Eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, que nós temos esse poder de Deus, aleluia, para libertar os cativos, para colocar em liberdade, para curarmos os enfermos, para pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Glória a Deus. Nós temos uma autoridade no mundo espiritual, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ir pregar o evangelho, precisamos colocar em liberdade todos aqueles que estão presos, meus irmãos, quando nós temos autoridade, uma autoridade espiritual. Quando um pai de família, ele é o cabeça exatamente da casa, o cabeça da mulher, quando ele tem essa unção, é poderosa, meu irmão, é poderosa. Quando ele está debaixo exatamente da unção de Deus, aleluia. Ah, meus irmãos, nós recebemos poder no mundo espiritual para desfazer todas as obras do maligno, toda a intenção do mal. Como o apóstolo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer toda a obra do maligno, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, aleluia. É tempo de nós nos encaixarmos e tomarmos o caminho e vivermos na justiça de Deus, na congregação dos poderosos, e viver na justiça de Deus para colocar em liberdade todos aqueles que estão presos, todos aqueles que estão cativos, meus irmãos. Aleluia. Deus é tremendo. Glória a Deus. Nós precisamos viver. Nós não podemos só observar o vento, meu irmão. Nós temos que semear em todo o tempo. Nós temos que semear na vida das pessoas o amor. Nós somos esse socorro que Deus colocou, meus irmãos. Deus nos consola para nós consolarmos, meus irmãos. Deus que nos tira de todas as nossas aflições, para que a gente livre aqueles que estão em aflições. O Deus da misericórdia, nosso Deus, o Pai da misericórdia, que nos consola em todo o tempo. Aleluia. A consolação. Deus que livra os amargurados, os desconsolados, e traz para eles para um lugar espaçoso. Como o salmista disse: o Senhor me tirou do charco, me transportou para o reino do seu amor, um lugar espaçoso. Deus nos tira das tribulações do mundo, das amarguras, das tristezas, para fazer em nós um renovo, para fazer em nós um manancial de águas vivas, para jorrar nas almas e nas vidas sedentas, meus irmãos, para livrar eles do abate. Nós precisamos estar envolvidos em toda a obra de Deus. Poderoso é Deus, mas Ele nos reveste da sua glória. Ele nos reveste da unção do seu Espírito. E precisamos estar revestidos do poder e da unção de Deus em todo o tempo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é estar em ação em todo o tempo. Precisamos ter essa sede de socorrer, de libertar, de pregar. Nós precisamos ter essa sede dentro de nós. Deus é tremendo, que Ele nos ensina em todo o tempo pelas escrituras sagradas. Quando o Senhor, Ele cita a Jó. Ele diz: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro,
reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Está lá em Jó 1:1. Olha, meu irmão e minha irmã, é o próprio Deus que está citando a integridade, a retidão de Jó. E ele era temente a Deus e se desviava do mal. Essa integridade, lá no livro de Jó 29:12, ele diz: pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda, e os órfãos que precisavam de socorro, e os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas, era honesto e tudo fazia. A retidão me cobria com o manto, e a justiça eu usava como turbante. Servia os olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. E quebrava as mandíbulas dos ímpios e os seus dentes e resgatava as vítimas. Olha que tremendo, meu irmão. Glória a Deus. É isso que Deus quer. É isso que Jesus está falando no Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgarei injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Até quando nós vamos andar injustamente, meu irmão? Deus, ele nos estabeleceu como reis e sacerdotes. Deus nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos. Mas o tempo está passando, meus irmãos. Estamos envolvidos com todas as coisas dos ímpios, mas não atentamos para o chamado. Vós sois deuses. E disse: vós sois deuses, e todos os filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Meu irmão, vamos despertar. Minha irmã, vão despertar. Você tem que despertar e entender que o evangelho não é um evangelho para você ficar no banco. Não é um evangelho só para você ficar escutando mensagem. Não só para você ser um ouvinte da palavra de Deus. Nós precisamos praticar, meu irmão. Porque a fé sem obra, ela é morta. Porque se eu creio que eu tenho um chamado, se eu creio que Deus me levantou como trabalhador, aleluia, então eu tenho que gerar talentos. Deus me deu talento. Deus me deu talento. Como Deus te deu talento, meu irmão. Deus te deu talento. Deus te tirou das trevas, acendeu uma luz dentro de você, tirou você de um cativeiro e nos deu dons. Nos deu talento. Não vamos enterrar os nossos talentos, não, meus irmãos. Vamos granjear outros talentos. Vamos granjear as vidas com o amor. Glória a Deus. Como diz o livro de Jó, auxiliar os pobres, os órfãos que precisam de socorro, que estão à beira da morte. Aleluia. Vamos ser os olhos dos cegos e os pés dos aleijados. Como ele diz, era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. E quebrava as mandíbulas dos ímpios, e dos seus dentes resgatava as vítimas. Nós vemos, meus irmãos, que nós precisamos resgatar aqueles que estão nas trevas e trazer para o reino de Deus. E Deus nos levantou para isso, meu irmão. Não adianta você ficar só orando. Não adianta você ficar só orando. Jesus nos diz, fica só orando que tudo vai acontecer. Jesus diz pra gente orar para não cair em tentação, orar para se revestir exatamente dos dons espirituais, orar para estar revestido de toda a armadura de Deus. Mas o Senhor diz agora que você está revestido de toda a unção de Deus. Vai agora, coloque em liberdade aqueles que estão presos. Xalabassuriandarecoubia. Este é o tempo do resgate, este é o tempo da unção, este é o tempo do poder, este é o tempo da glória que Deus derrama sobre as nossas vidas. Meu irmão, nós não podemos ficar só observando o tempo. Nós precisamos semear no reino de Deus, semear nas almas, semear com a palavra. Glória a Deus, é tempo de colocar em liberdade os cativos. Mas se nós realmente ficarmos parados, como Jesus disse ali aos judeus, vós
sois Deus, filhos do Altíssimo, toda a vida morrerei como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Deus não chamou nós para cairmos. Deus nos chamou para a eternidade, para estarmos de pé. Deus nos colocou de pé para permanecermos de pé, glória a Deus. O Senhor nos chamou para marchar, não para ficar prostrado, desanimado, sem força. O Senhor nos chamou como poderosos, aleluia, se reveste de toda esta armadura, porque Deus, Ele nos quer exatamente com a unção dos poderosos, não com a fraqueza, porque Ele nos revestiu exatamente com este espírito de poder, com este espírito de glória, não o espírito de fraqueza, porque temos a unção de Deus. Essa unção do Espírito Santo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! É tempo de colocar em liberdade, é tempo de se revestir de toda essa unção de Deus, é tempo de sair da fraqueza, é tempo, meus irmãos, porque nós não vamos morrer como qualquer homem, como qualquer príncipe, meus irmãos, porque Deus é o Deus dos vivos, aleluia. O Senhor defende a causa do justo e o Senhor nos chamou para entrarmos exatamente e libertarmos todos aqueles que estão aprisionados, como Jó está dizendo aqui, aleluia, que ele era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros, quebrava as mandíbulas dos ímpios e dos seus dentes resgatava as vítimas. A nossa luta não é na carne, mas é contra todo o principado, toda a potestade, todas as hostes espirituais do mal, que precisamos, meus irmãos, estar orando exatamente, repreendendo com a batalha espiritual. Nós precisamos orar, precisamos falar para o mundo espiritual, precisamos falar para Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Solta essas almas que você tem prendido. Liberta esses cativos. Xalabassuriandarecóbia. Arreda-te de mim, Satanás. Xalabassuriandarecóbia. O Senhor que move todas as coisas. Eu digo, Senhor que move agora e faz cessar a febre, e faz cessar a infecção, e faz cessar todo o mal que está sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Senhor, que coloque em liberdade aqueles que estão cativos, Senhor, sem força, sem nenhum vigor. Tu és o Deus que move todas as coisas, meu Pai, porque o Senhor nos estabeleceu com esta autoridade que é maior que aquele que está no mundo. Halabassuriandarecóbia, porque aquele que ressuscitou Jesus está em nós. Xalabassuriandarecóbia. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e até maior, porque eu vou para o Pai. E esta unção está estabelecida sobre aqueles que creem, aqueles que vivem na justiça, glória a Deus, aqueles que creem que Deus te colocou exatamente com esta unção poderosa do seu Espírito para desfazer todas as obras do maligno, glória a Deus. É para você entrar no meio das cadeias, xalabassúria, e colocar em liberdade os cativos, xalabassuriandarecóbia, porque Deus vai te levar, glória a Deus. É tempo de sair, é tempo de pregar, aleluia, é tempo de entrar na casa do valente e saquear toda a força, de saquear aqueles que estão aprisionados pelos valentes, porque o Senhor nos deu força, o Senhor colocou um em nós que é muito mais poderoso, alabassúria, para saquear exatamente aqueles que estão aprisionados pelo diabo. Quantas almas estão aprisionadas, mas o Senhor diz que colocou autoridade para você estar orando, para você estar pregando exatamente. Vai, prega, porque Deus vai libertar aqueles que estão cativos. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, levanta, aleluia, começa a pregar.
Ô Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta unção, meu Pai, esteja sobre essas almas, aleluia, para que eles entendam, meu Pai, Senhor, que é pelo agir, Senhor, aleluia, glória a Deus, porque a fé sem ação é morta, aleluia, porque quando nós cremos, nós marchamos, porque quando nós cremos, aleluia, nós vamos, aleluia, marchando até o mar e ele se abre. Quando nós vamos marchando, nós vamos até o Jordão e ele se abre, glória a Deus, aleluia, porque o milagre do Senhor faz acontecer. Eu digo, não temas, marche, glória a Deus, é pela fé, é pela ação, glória a Deus, vai, prega o evangelho, não temas, porque o Senhor é contigo. Coloque em liberdade essas almas, não julgue injustamente, porque nós julgamos da parte de Deus, que o Senhor mova e coloca essas almas que estão, Pai, enfermas em liberdades. Quantas almas estão enfermas por uma ação maligna, mas o Senhor que liberta essa alma e quebra esses grilhões que prendiam essas vidas com esta enfermidade. O Senhor te levanta, o Senhor, aleluia, glória a Deus, que move agora. Senhor, quantas almas estão presas. Aquela mulher, estava ali no templo há 18 anos, porque um espírito imundo deixava ela corcunda, mas Jesus curou ela no dia de sábado, e eu digo, Jesus te cura. Quanta enfermidade está no corpo que o maligno tem prendido essas vidas, mas o Senhor coloca em liberdade, glória a Deus, aleluia. O Senhor te coloca em liberdade e quebra esses grilhões que prendiam a sua mente, o seu coração. O Senhor liberta dos temores, da angústia. O Senhor levanta este povo, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, Senhor, que move, Senhor, sobre cada leito de hospital. Levanta essas almas, Pai amado, Senhor, que estão desenganadas, Senhor, essas almas que não conseguem se recuperar, Senhor, que estão presas, mas, Senhor, Tu és o Deus que coloca em liberdade por esta unção do Teu Espírito, do Teu poder, em nome de Jesus, glória a Deus e aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vai lá no mural da rádio, glorifica o nome do Senhor. Somos os trabalhadores desta última hora, os trabalhadores da seara. Glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.